Recentemente têm surgido vídeos defendendo que a manifestação da fé cristã tem que ser uma manifestação privada e que essa manifestação no ambiente público fere a laicidade do Estado. E eu quero fazer algumas perguntas aqui com vocês. Primeiro, será que fere mesmo essa laicidade? Segunda, o que a história e as constituições brasileiras e outras constituições têm a dizer sobre esse assunto? Vamos pensar juntos. Primeiro eu quero pensar aqui no Brasil do começo do Império. Eu acho que você conhece a história. Dom João e os seus filhos, Dona Carlota Joaquina, Dona Maria I, que Maria Louca, eles vieram de Portugal depois que Napoleão decreta o fechamento do continente e outras nações não poderiam fazer transações econômicas com a nação de Portugal. Eles vêm e se instalam no Brasil em 1808, ok? Só que em 1822, o Dom Pedro I, que agora era o príncipe regente do Brasil, é, inaugura uma nação nova, um reino novo, uma monarquia, que era a monarquia brasileira. E nessa monarquia brasileira, o nosso Estado era um Estado confessional, era um Estado católico confessional. E em 1824, o imperador, que era o Dom Pedro I, ele faz uma constituição, a primeira constituição da República, e lança essa constituição. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o que essa constituição falava, principalmente no que diz respeito às religiões. Por exemplo, observe o que diz a Constituição do Brasil de 1824, a nossa primeira Constituição, no seu artigo de número 5. Todas as outras religiões serão permitidas com seus cultos domésticos ou particular, em casas para isso determinadas, sem forma exterior de templo. Nós temos que pensar aqui que o Brasil era um estado confessional, e isso significava que judeus, protestantes e outras religiões poderiam existir, porém não com um formato de igreja, e a sua fé só poderia ser praticada de forma escondida. Pois é, né? Aí vem um monte de evangélico que assiste Brasil Paralelo e fala assim: não, nós temos que voltar, olha aqui como era bom, o cristão tinha que praticar a sua fé escondida. É isso aí, você, cristão que vê Brasil Paralelo, culpa sua, e fica difundindo, porque quem difunde isso é a Brasil Paralelo. Que bom que mesmo com esse estado restrito ao protestantismo, algumas missões chegaram, como as missões alemãs, ou então as missões dos congregacionais, dos metodistas, dos presbiterianos. Mesmo esse contexto bem fechado para a religião, Deus ainda abria portas para a pregação do evangelho aqui no nosso país. Agora, em um segundo momento, há uma ruptura nessa primeira ideia. Observe, você deve lembrar que em 1889 o Brasil se torna uma república. Se tornando uma república agora, uma das primeiras coisas que acontece é precisamos de uma nova Constituição e precisamos também resolver alguns problemas, e dentre esses problemas que precisavam ser resolvidos, a questão religiosa brasileira também entra em questão. Então a gente vai dar uma olhada aqui em alguns pontos, principalmente no decreto 119A, de 7 de janeiro de 1890. Talvez esse seja o primeiro grande ato jurídico desse sistema provisório, que é separar igreja de Estado. Desde a nossa fundação, a Igreja Católica era a religião oficial do Brasil. E a partir de agora, desse decreto 119A, de 7 de janeiro de 1891, o Brasil agora se torna um Estado laico. Então, a partir desse decreto agora, todo o financiamento que o Estado dava para a Igreja Católica é
quebrado. E a partir de agora, a, a esfera pública se torna neutra na confessionalidade. Observe o que o artigo 1 desse decreto diz. É proibido a autoridades federais, assim como estados federados, expedir leis, regulamentos ou atos administrativos estabelecendo alguma religião ou vedando a criar diferenças entre os habitantes do país ou nos serviços sustentados a custear do orçamento por motivo de crença, opinião filosófica ou religiosa. Ou seja, esse artigo ele veda qualquer discriminação no serviço público ou na elaboração de leis e garante que cada membro de qualquer religião livremente pode expressar a sua fé em âmbito público. Ou seja, desde 1890, o Brasil abandona justamente esse modelo que dizia que religiões não oficiais deveriam apenas ficar dentro de casa ou de igrejas, mas não poderiam ter essa característica de igreja. Ou seja, desde 1890, nós podemos expressar a nossa fé publicamente. Vamos observar agora aqui a nossa segunda Constituição, que é a Constituição de 24 de fevereiro de 1891, artigo 72, parágrafo de número 3. Diz assim: todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum. Ou seja, na Constituição de 1891, as igrejas têm liberdade, nós não temos mais um Estado único católico e a gente tem igualdade entre igrejas e também entre religiões que não sejam protestantes ou evangélicas, a religião cristã. Ou seja, a impressão que dá é que essas pessoas querem viver em um estado em que você pode ter uma religião, mas que ela tem que ser estrita à sua casa, à sua igreja, ou então ao seu reduto privado. Vamos ver aonde no mundo isso acontece? Observem, um Estado Islâmico, a religião oficial é o islamismo. Ponto final. Você pode ter a sua religião? Pode. Mas vamos observar o que acontece com pessoas que professam outras religiões nesses estados confessionais. Observe o que a missão Portas Abertas vai dizer. A perseguição a cristãos em nações islâmicas é impulsionada pelo extremismo religioso e por governos autoritários. Segundo a organização Portas Abertas, que monitora a violência global, a perseguição e a violência contra cristãos atingiram patamares históricos, registrando quase 4.850 assassinatos por razão de fé no último ciclo de pesquisa analisado. Nessas nações que matam cristãos por causa da sua fé, o cristão também pode ser cristão, mas ele tem que ser dentro de casa. E se você vai vendo histórias e testemunhos de outras pessoas que moraram nessas nações, você vai observar que no papel você pode ser cristão dentro da sua casa, mas se alguém descobre, você é morto. Quando alguém então afirma que o cristão deveria praticar a sua fé no âmbito privado, a pergunta que a gente tem que fazer é: esse é o modelo jurídico brasileiro? A resposta é não. Esse é o modelo jurídico do Império, que em 1890 já foi resolvido. Então, a história diz que laicidade não é expulsar uma religião da sociedade ou expulsar uma religião do debate público. É garantir que nenhuma outra forma de fé, nenhuma outra expressão de fé seja perseguida pelo Estado.